Novo prisma da Série C na área, um time já encaminhou bem o acesso depois de apenas 2 jogos jogados no quadrangular. O Paysandu foi o único time a vencer fora de casa nessa rodada e manteve o grupo da morte embolado, meu irmão. 2 times já podem dar adeus ao sonho do acesso. Já na próxima rodada, vamos ver quantos pontos faltam para cada time subir, analisar a situação de geral e ver tudo o que aconteceu nessa rodada agora. Então vambora, mete marcha e vamos nessa! Fala, torcedores e torcedoras fanáticas e fanáticos, o meu nome é Diogo Cunha e eu sou um torcedor apaixonado por futebol exatamente igual a você, por isso que a gente tá aqui. A Série C tá gigante demais e cada rodada, cada jogo, tudo fica melhor e mais emocionante. Então se você clicou nesse vídeo é porque você quer ver o seu time subir, ou tá torcendo pra alguém ou tá torcendo contra alguém, tá? De qualquer forma, você achou o canal certo pra saber tudo de futebol brasileiro. Então se você não tá inscrito ainda, se inscreve agora aqui no Torcedorismo, é de graça. Você não vai se arrepender. A gente tá prestes a bater a meta de 20 mil inscritos nesse mês e vem muita coisa boa por aí em setembro ainda, beleza? Se inscreve porque tu não vai perder nada. Se você já conhece o prisma da rodada, você sabe como funciona, mas só para relembrar você ou para explicar você que tá chegando agora aqui no canal, nessa segunda fase da Série C a gente usa o novo prisma da rodada, não é o que a gente usa comumente na Série C. Nesse vídeo a gente vai classificar a situação de cada time de acordo com essa tabela de aproveitamentos, que corresponde, obviamente, ao aproveitamento do seu time ao longo desse quadrangular, beleza? Bola dourada é time com aproveitamento de finalista, bola verde é aproveitamento de time que vai conquistar o acesso e bola vermelha é... cara, aquele time que tá com aproveitamento insuficiente para subir, beleza? Mas agora, nesse novo prisma, a gente usa também a pontuação alvo para subir, meu irmão. E a pontuação alvo é 9 pontos. Eu relembro a você, se você não viu o prisma da primeira rodada passada, desde que esse novo regulamento do quadrangular começou na Série C, nunca um time que fez 9 pontos, pelo menos, né, 9 pontos, deixou de subir. Então, a pontuação alvo é essa, 9 pontos. Então, é isso aí, seu time precisa fazer 9 pontos. Vamos analisar cada um dos 8 times agora e ver o que cada um precisa fazer para chegar na Série B em 2024 voando, beleza? Ordem alfabética, como sempre aqui no Prisma. Amazonas mais uma vez teve uma atuação ruim nesse quadrangular. Único time que, ao meu ver, tinha entrado mais devagar do que o normal, né, para uma primeira rodada de quadrangular, né? Lá na primeira rodada. Nesse jogo contra o Paysandu, o Amazonas entrou diferente, tá? A gente tem que dar isso de crédito para a Onça. Entrou mais ligado e tentando pressionar o bom time do Paysandu, um dos melhores que restaram na Série C. Mas no início do jogo cometeu um pênalti muito bobo depois de um rebote do goleirão Marcão. Um chute de muito longe, né? Que o Marcão espalmou para o lado, a bola sobrou para o jogador Edilson do Papão, que cruzou, acertou a mão do Rafael Soares, que estava bastante aberta, né? E, meu irmão, pênalti, gol do Paysandu, não teve jeito, Amazonas saiu atrás. Eu preciso falar também que o goleirão Marcão foi muito inseguro nesse jogo, deu muitos rebotes em chutes que teoricamente eram fáceis. O chute do pênalti, inclusive, foi um desses, mas para aliviar a situação do Marcão, cara, o gramado da Arena da Amazônia não tava também lá essas coisas, né? A bola tava ali viva demais, ela vinha quicando demais, então o goleirão achou mais seguro botar certas bolas ali, espalmar algumas bolas que vinham pipocando, tá? Mas isso aí jogou um pouco contra o Amazonas. O Amazonas tentou pressionar, mas sem muita efetividade depois que tomou esse gol. E isso, meu irmão, continuou durante o jogo inteiro. O time sem um ritmo, né? Não conseguia imprimir um ritmo de pressão, não conseguia manter ataques atrás de ataques. Não conseguiu emplacar essa pressão. No final, teve um pênalti marcado ali aos 48 do segundo tempo a seu favor e desmarcado pelo VAR. Mais pra frente eu vou falar sobre esse lance ainda, quando a gente estiver falando de Paysandu. Mas o Amazonas perde mais um jogo e agora vê suas chances de acesso muito longe, tá cada vez mais longe o acesso do Amazonas. O time tem 0% de aproveitamento no prisma, com 0 ponto até aqui, 2 rodadas, 2 derrotas, ainda precisa conquistar 9 pontos para chegar no alvo. Então em 12 pontos de que vai disputar precisa conquistar 9, tá? Então ficou muito difícil agora para a Onça. O Botafogo foi visitar o bom time do Volta Redonda, a surpresa dessa Série C, e fez mais uma boa partida. Poderia ter saído do Raulino de Oliveira com pelo menos um pontinho na bagagem, tá? O time fez uma boa partida defensiva, mas defensiva coletivamente, cara. Guarda isso na sua cabeça, guarda essa informação. A atuação do Botafogo defensiva foi boa coletivamente, tá? Ofensivamente o time pecou bastante em não aproveitar as chances que teve para abrir o placar, inclusive. E no segundo tempo, com uma lambança da zaga ali, né?
um cara foi tentar tirar, furou a bola, e aí sobrou pro outro zagueirão do Botafogo, que tirou, mas aí, meu irmão, cortou, deu no pé do atacante, do goleador do Voltaço, caixa, o Volta Redonda abriu o placar. No segundo gol foi o goleirão, né, o Mota, do Belo, que saiu muito mal do gol e deu outro gol de presente pro Volta Redonda, ou seja, foram duas falhas individuais, né, não foram coletivas, duas falhas individuais, 2 gols tomados, e o Belo acabou perdendo o jogo, tá? Até conseguiu diminuir ali no finalzinho, mas não foi suficiente. Aqui no Prisma, o Botafogo tem 50% de aproveitamento, uma vitória, uma derrota, segue na bola verde, mas hoje é o terceiro colocado, tá fora da zona de classificação. Ainda precisa fazer 6 pontos para confirmar o seu acesso, tá? O Brusque, cara, o Brusque é o time que venceu mais uma, dessa vez venceu contra o São Bernardo, mas o quadricolor fez um péssimo primeiro tempo, parecia outro time, cara, totalmente sem velocidade na saída de bola, time totalmente disperso, sem criatividade, a torcida, cara, reclamou bastante nesse primeiro tempo, mas no segundo tempo, meu irmão, o esporro deve ter comido solto no intervalo, porque o time voltou a ser aquele Brusque, aquele quadricolor que vai pra cima, que toma as rédeas do jogo. O time foi bem, pressionou durante o segundo tempo inteiro e conseguiu finalmente o seu gol aos 43 do segundo tempo, gol que deu a segunda vitória em 2 jogos ao Brusque. E hoje o quadricolor é o time que colocou o pé na Série B 2024, isso é inegável. O time tem 100% de aproveitamento com bola dourada, é o líder do grupo B e agora só precisa de mais 3 pontinhos para conseguir a pontuação que garantiu o acesso em todas as edições da Série C com esse formato. Lembra você, o Brusque hoje é o time mais perto de conquistar o tão sonhado acesso. Chegou a hora da gente falar do Operário, o grande líder da primeira fase e que tinha decepcionado muita gente, né? Inclusive a mim, no primeiro jogo desse quadrangular. Dessa vez o Fantasma estreou de vez no quadrangular. Até vamos esquecer aquele primeiro jogo, porque essa foi a estreia do Operário. O time voltou a jogar bem e voltou a se colocar como um dos favoritos ao acesso nesse grupo B, ali ao lado do Brusque. O Operário foi melhor que o São José desde o apito inicial. Foi, meu irmão, de ponta a ponta melhor. Fez o seu gol no finalzinho ali do primeiro tempo, depois de muita pressão ao longo da primeira etapa. No segundo tempo, o time voltou um pouco mais atrás, voltou tentando controlar um pouco mais o jogo, mas colocou para funcionar a sua excelente defesa e também o seu excelente goleiro, né? A defesa do Operário é muito boa nessa Série C. E no contra-ataque, o Trellis matou o jogo no final, 2-0. Fantasma chega aos seus 3 primeiros pontos, 50% de aproveitamento, e agora o time anda um pouquinho na direção aos tão sonhados 9 pontos. Faltam 6 agora para o Operário chegar lá. Vamos falar de Paysandu, meu irmão, o gigante do Pará. Você, torcedor do Paysandu, que tá aqui comigo nesse vídeo, comenta se você tá feliz com o seu time. Para quem viu o Prisma da última rodada, eu disse: com esse empate dentro de casa contra o Volta Redonda, o Paysandu vai ter que buscar uma vitória fora. Não tem jeito, empatou em casa, tem que buscar fora. Então, foi isso que o time fez, não deu outra. O time aguentou o ímpeto inicial do Amazonas, né? Como eu falei pra vocês, muitos times que jogam em casa nessa Série C, eles começam voando. O Paysandu sabia disso, é um time muito experiente, né? O Hélio dos Anjos é um técnico muito experiente, sabia disso, o time se segurou, não deu muitas chances ao Amazonas nesse início, e quando teve a brecha, foi lá e fez o seu gol. O Super Mario, né, fez o gol de pênalti, bateu bem, né, o pênalti em que o Paysandu teve a oportunidade de fazer. O Super Mario converteu, foi muito bem, fez o gol do jogo. Depois disso, o Papão controlou o jogo, né? Foi parecido com o que o Operário fez, controlou o jogo, evitou que o Amazonas tivesse muitos chutes perigosos em direção ao seu gol, né? A maior parte dos chutes perigosos do Amazonas foram de fora da área. No segundo tempo eu lembro de pelo menos uma defesa, talvez, que tenha tido ali do Matheus Nogueira, de um lance muito perigoso ali dentro da área. Mas eu preciso falar uma coisa aqui pra você, cara. Nem tudo são flores nesse jogo do Paysandu, porque o Paysandu jogou boa parte do segundo tempo com um jogador a mais, né? O Amazonas teve jogador expulso. E, cara, tinha que ter matado esse jogo mais cedo, cara. Não precisava passar aquele sufoco no final da partida. Faltou um pouco de coragem ao Paysandu para matar esse jogo com um jogador a mais. Tomou um susto desnecessário no final do jogo. O árbitro marcou um pênalti bem estranho. Falei que eu ia voltar nesse assunto para vocês, então aqui está. Eu não achei que foi pênalti. Vocês sabem que eu sou bastante sincero aqui no canal. Independentemente de qual time, eu prezo pela imparcialidade. Eu disse para vocês que eu não vi pênalti naquele lance contra o Pouso Alegre, né? Na primeira fase, aquele jogo importantíssimo para o Paysandu que selou a classificação.
Mas hoje pra mim também não foi pênalti, tá? O VAR demorou uma eternidade para chamar o árbitro e acabou anulando esse pênalti por impedimento na jogada, né? Depois de muitos minutos, o VAR foi muito mal, mas pelo menos consertou o problema, tá? O jogo só foi terminar depois de 22 minutos de acréscimo, cara. Que é isso, hein? Lamentável, isso é bizarro. Comenta aqui se você fez o seu teste, seu coração tá em dia, né? Comenta aqui embaixo sobre isso. A verdade é que esse resultado coloca o Paysandu muito bem posicionado para conquistar o acesso, mas esse, como eu falei para vocês, é o grupo da morte, tá? Temos 3 times muito fortes na briga pelas 2 vagas desse grupo. Volta Redonda e Papão com 4 pontos. E tem o Botafogo com 3 pontos. Então, cara, esse grupo aqui vai ser emoção até o final. Escreva o que eu tô te falando. Você que viu a minha simulação, eu já previ isso lá, tá? Vou deixar aqui em cima no card pra você ver. Eu simulei toda essa segunda fase da Série C. Tá lá nesse vídeo pra você ver depois. Aqui no Prisma, o Paysandu chega a 67% de aproveitamento, recebe a bola dourada e agora faltam 5 pontos pro Papão chegar ao número mágico de 9 pontos. Talvez esse grupo aqui, né? Esse grupo que tá muito disputado, seja mais exigente que o normal, talvez 10 pontos seja o número mágico, mas vamos seguir com 9 até que digam o contrário, né? Eu queria agradecer também a todo mundo que tem me mandado mensagens lá no Instagram, as torcidas que me marcaram lá no Insta, na festa de vocês, eu remarquei todas as festas, então se você ainda não tá me seguindo lá no Insta, me segue porque lá eu reposto as festas de todas as torcidas que me marcam, então você pode ir lá no seu estádio, filmar sua torcida, me marcar nos seus stories que eu vou remarcar diretamente seu story, beleza? Muito obrigado a todo mundo que tá me marcando na festa da sua torcida, valeu? O São Bernardo voltou a ser aquele time da metade da primeira fase, um time que se defende muito bem, mas pouco cria e pouco arrisca no ataque, tá? Depois do ótimo jogo que fez ofensivamente na estreia contra o Operário, o time não conseguiu repetir isso nesse jogo, não conseguiu segurar um empate contra o Brusque, tomou gol no finalzinho e aqui no Prisma tá com 50%, ainda faltam 6 pontos para o acesso do São Bernardo. O São José, esse foi completamente dominado pelo Operário. O Zeca, assim como o Amazonas, se colocou numa péssima posição nesse quadrangular. O time perdeu os 2 jogos que fez até aqui. O time já caiu no grupo com 2 times claramente favoritos, né, ao acesso, que são o Brusque e o Operário, 2 times muito fortes. E, cara, o São José ainda tem seguido com esse péssimo rendimento. Vai ser muito difícil pro Zeca subir realmente ainda nesse ano. Aqui no Prisma tá com 0% e ainda precisa de 9 pontos em 12 possíveis. Uma situação muito complicada, né? O Volta Redonda, junto com o Paysandu, é o time mais consistente dessa segunda fase. Eu não digo em pontuar, tá? Eu digo em atuação. Tanto o Voltaço quanto o Paysandu jogaram bem demais os seus 2 jogos. Um, inclusive, foi entre eles 2, né? Eles já se enfrentaram. Mas dessa vez o Volta Redonda teve uma certa dificuldade para chegar ao ataque, mas depois que conseguiu fazer o seu gol ali, o time aí sim, o time parece que relaxou, deslanchou. No segundo tempo ali, o camisa 10 do seu time, o Caio Vitor, deu um mole danado, já tinha tomado um cartão bobo por reclamação, depois fez uma falta mais boba ainda, completamente desnecessária, né? O jogador ali do Botafogo estava no meio campo, o Caio tava correndo atrás, acabou entrelaçando, me pareceu sem querer, né? Entrelaçou os pés ali, me pareceu sem querer, mas foi falta. Tomou o segundo amarelo, o vermelho, foi expulso. Poderia ter custado os 3 pontos à Volta Redonda, mas o time é muito bem treinado, soube o que fazer, se fechou e saiu em ótimos contra-ataques até que fez o 2-0, matou o jogo. No final tomou um golzinho, mas conseguiu chegar à sua primeira vitória nesse quadrangular, lidera o grupo C com 4 pontos, está empatado com o Paysandu, mas é o líder hoje. No Prisma tem 67% e também faltam 5 pontos para chegar ao número mágico do acesso para o Volta Redonda. Depois de 2 jogos feitos, 2 rodadas completas aqui no quadrangular, essa é a tabela do Prisma aqui no Torcedorismo e o campeão dessa rodada não poderia ser outro time, é o Brusque, o único time com 100% de aproveitamento nesse quadrangular, vai levar o título dessa rodada, obviamente é o time com maior aproveitamento até aqui. O destaque positivo, esse vai para o Paysandu, time que soube absorver bem o impacto de ter empatado na estreia dentro da sua casa. Muito time poderia ter ficado abatido com aquele resultado, mas o Paysandu mostrou que mais uma vez que a sua camisa é pesada demais. Jogou bem, venceu mais uma vez o Amazonas nessa Série C fora de casa e é o destaque positivo dessa rodada. O destaque negativo vai para o próprio Amazonas. Cara, o que aconteceu com esse time do Amazonas, cara? O time não consegue mais criar boas chances de gols, cara. Depende muito de chutes de fora da área, às vezes de muito longe. O Sassá parou de ser aquele atacante perigoso, decisivo, que se movimenta, que, segura os zagueiros.
E, cara, a Onça vive um momento aqui que, cara, não é nada bom. Em determinado momento dessa Série C parecia que o time era um dos favoritos a subir, né? E hoje tá se encontrando nesse momento em que precisa de um milagre para conquistar o acesso, tá? E você, meu amigo, que fechou comigo nesse vídeo, tá comigo até agora, você ganha o direito de responder a pergunta do vídeo para eu saber que você tá até aqui comigo. Então eu te pergunto, qual time você acha que vai confirmar primeiro acesso? Coloca aqui o seu favorito para subir primeiro. A Série C continua incrível nesse ano. Essa semana eu vou lançar mais vídeos analisando o que tá rolando nessa Série C. Talvez eu lance uma série já nessa semana analisando individualmente cada time. Então, se você ama futebol, saiba que aqui falamos de todas as séries, não só da Série C. Dá uma olhada também nos vídeos sobre Série B, Série A, até Série D. Se inscreve aqui no canal para receber muito mais informação, muito mais conteúdo. Deixa a sua curtida nesse vídeo antes de sair. Muito obrigado por ter ficado até o final aqui comigo de coração. Até o próximo vídeo. Tamo junto, valeu e falou!